30 de agosto de 2022 e mais uma página da revista Referência. Nós temos a grata satisfação de receber a presidente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Clara Paulino. Oi, Clara. Olá, na verdade a satisfação é minha de estar aqui e ver esse projeto acontecendo, participando. Que maravilha. Para nós é uma honra receber aqui na revista Referência uma das instituições mais importantes e de referência, não só no Brasil, mas em toda a América Latina e no mundo inteiro. O teatro que recebe temporadas e as turnês artísticas dos principais balés, orquestras e coros, óperas do mundo inteiro. Para a gente abrir a nossa conversa, quem é a Clara Paulino? Então, a Clara Paulino é uma historiadora de formação, né, que optou desde sempre por trabalhar na área da cultura. Eu já estou aí vagando pela cultura, digamos assim, há quase 18 anos. E eu sempre quis trabalhar com patrimônio, preservação de memória, acervo, e tive a grata possibilidade de deixar o meu sonho seguir, né? De ter no meu caminho pessoas que possibilitassem e estimulassem que esse sonho fosse à frente. E hoje em dia, a Clara está como presidente do Teatro Municipal desde de janeiro, final de janeiro do ano passado, o que eu sempre brinco que foi uma grata surpresa, mas que causou um pânico momentâneo, né? Um pânico na Clara ou no Teatro Municipal? Talvez nos dois. Um grande pânico, né? Mas eu acho que o pânico maior foi meu, porque eu brinco que, apesar de já estar na área da cultura há algum tempo, eu já trabalhei em municípios, né? Eu comecei na Prefeitura do Rio como estagiária de patrimônio, e aí depois tive um pequeno contrato com a prefeitura, fui chamada para trabalhar no município de Quissamã. Aprendi muito, me desenvolvi muito nesse município, agradeço até hoje a toda a equipe de lá, e entendi o que era ser parte de um município, trabalhar no interior e etc. De Quissamã eu tive um breve retorno para o Rio e fui trabalhar em São Pedro da Aldeia, já no escritório técnico do IPHAN, com aquilo que eu amava fazer, como eu falei. E dali eu segui essa carreira. Fui trabalhar na superintendência do IPHAN no Rio, depois recebi um convite para o governo do estado para trabalhar na superintendência de museus, que já era um desafio, porque era como se uma visão macro que eu tinha ficasse um pouco mais restrita e eu tinha que aprender a lidar diretamente com o acervo e com o museu, mas encarei o desafio e fui à frente. Tive a grata surpresa de 2 anos depois ser promovida a superintendente, mas sempre participando de conselho, sempre olhando o Estado como um todo, até o momento que eu assumi a presidência do Museu da Imagem e do Som e estava bem ali, né? Quando fui chamada, por acaso, no dia do meu aniversário... Que presente! Pela secretária de Cultura, que falou que eu iria assumir a presidência do Teatro Municipal. E aí, falei esse breve histórico porque eu sempre lidei com o acervo e o Teatro Municipal é um patrimônio nacional. O acervo do Teatro Municipal é incrível, porque a gente vai falar de repertório. Sim. É um acervo não museulizável, vamos dizer assim, que você não tem como muito colocar ele dentro de um expositor ou de pendurar numa parede. Você precisa de partituras, de coreografias, de coro vivo, atuante, mantendo um repertório. O Teatro Municipal tem muito disso. Não só, né? Aí que vinha o medo, porque eu estava assumindo um patrimônio, estava acostumado com um acervo palpável, digamos assim, né? Com obra, restauração de prédio, acervo mesmo. E aí eu estava lidando agora com vertentes artísticas que eu não dominava. Eu não sou... acervo de figurino, um acervo de instrumentos. Eu não sou música... Eu não sou instrumentista, eu não sou corista, eu não sou bailarina, né? Aliás, eu não tenho aptidão nenhuma para isso. Eu posso imaginar você no plié. Eu brincava quando eu cheguei, que eu tive a primeira reunião com os corpos artísticos, eu falei, gente, eu não trabalho com condicionamento, que é uma coisa que vocês trabalham constantemente. Eu trabalho com acondicionamento. É bem diferente. É bem diferente, assim, muda muito esse azinho na frente, né? Mas qual foi a minha surpresa? Que, assim, a gente está falando de cultura, né?
Então, eu entendi que o Teatro Municipal, como você falou, ele é um dos maiores palcos da América Latina, ele é uma referência mundial. E aqueles corpos artísticos é o único teatro no país que tem os 3 corpos artísticos concursados, fixos. Então, a gente tem orquestra, coro e balé, e tem a garantia de poder fazer uma programação do próprio teatro. E eu entendi que aquilo também era um acervo humano. E qual foi a minha grata surpresa que, somado a esse acervo humano, o Teatro Municipal também tem um acervo físico. Sem dúvida, é um patrimônio arquitetônico, é uma estrutura que se insere no momento de grandes transformações na silhueta urbana do Rio de Janeiro. E Bravo, quando abre aquela avenida Rio museológico. O Teatro Municipal tem aproximadamente 180 mil itens. Nossa. Por quê? Porque ele incorporou o acervo do Museu dos Teatros. Então, tá tudo guardadinho no que a gente chama de Centro de Documentação, CEDOC. Aliado ao CEDOC, onde a gente tem escultura, a gente tem foto, a gente tem os croquis do Eliseu Visconde, a gente tem, por exemplo, as plantas de construção do teatro. Projeto construtivo daquele prédio. 1.600 estacas no lençol freático. Esse projeto você consegue mapear cada uma. A gente consegue mapear. O Teatro Municipal tem a sua curiosidade, porque ele é oriundo de um concurso público que o Pereira Passos lançou, e tiveram vários projetos arquitetônicos que respondiam por pseudônimos. E aí a gente tem todos esses concorrentes, né, os participantes do concurso. E aí as pessoas desconhecem que, na verdade, o projeto, quem ganhou o concurso foi o filho do Pereira Passos. Houve uma comoção na cidade e o Pereira Passos, dizendo que não tinha sido um privilégio, chama o segundo colocado e, na verdade, o prédio que a gente conhece é a fusão de 2 projetos, né? Então, e que teve uma referência, uma alusão direta com a Ópera de Paris, né? Isso Por quê? Porque o segundo colocado do concurso era um arquiteto francês. Então, assim, tudo se justifica, né? E o teatro teve um tempo recorde de construção. Na época, foi construído muito rápido e ele foi inaugurado em 1910. 1909. Ele foi construído em 4 anos, 24 horas por dia, né? 300 trabalhadores se revezando. Muitos, é um grande quebra-cabeça, né? É incrível. O Teatro Municipal também fez parte da minha formação como artista, como cidadão. E eu me lembro muito da minha adolescência. Fugi para o Rio de Janeiro, 16, 17 anos. E eu passava tempo no Teatro Municipal, nas visitas guiadas, assistindo os balés. Eu ficava caçando ali um jeito de assistir um ensaio geral, ou então aqueles domingos de R$1 do teatro, para poder acessar mesmo aquela coisa imponente. Eu tive boas relações com bailarinos clássicos, muitos alunos do Jorge Teixeira, lá na Companhia Brasileira de Balé, que eram alunos ali, eu convivi na Oleneva. Então, eu me descobri gestor, entendedor de cultura, ou sabia que aquilo ali era o meu caminho profissional, convivendo com o Teatro Municipal. Faz parte da minha vida. Então, acho que receber você hoje aqui tem um impacto muito grande para nós, como Barra Mansa, que é uma cidade da música, uma cidade criativa, mas para mim, pessoalmente, também é uma satisfação enorme. Antes da Clara ser a presidente do Teatro Municipal, é historiadora e trabalhou no IFAM, em dois escritórios do IFAM. São Pedro, que é um escritório regional, e a sede no Rio de Janeiro. A gente tem um escritório regional aqui também no Médio Paraíba. E eu acho que aí foi o momento que você se sentiu no caminho da sua formação acadêmica. Você pode colocar em prática várias habilidades de um historiador. E o que mais você destaca como aprendizado nesse processo de conviver com o IFAM? Eu acho que aí, enquanto profissional, né, da história, você tem como se fosse uma chaga, porque quando você fala que vai fazer história, e isso eu falo para todos os jovens historiadores, né? As pessoas automaticamente te perguntam: mas você quer dar aula? Você quer ser professora mesmo? E eu sempre respondi que não, que eu queria trabalhar com pesquisa, que eu queria trabalhar com preservação. Mas dá dinheiro?
Ai, coitadinha. Tadinho. Eu, infelizmente, Bravo, tenho uma questão pessoal, né? Que quando eu falei na minha casa que eu ia fazer história, eu era uma boa aluna e tal, aquele estilo nerd. E aí, meu pai e minha mãe ficaram desesperados. Não, você não pode fazer história. Aí eu falei, gente, mas é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer desde pequena. Então, assim, é possível, né? Eu sempre falo que quando você, enquanto profissional, seja a profissão que você escolher fazer, a partir do momento em que você se propõe a fazer da melhor maneira que você puder e o amor que você dedica àquilo, você consegue trilhar o seu caminho, né? Então, eu sempre acho que a pessoa deve buscar o sonho que ela nutre. E, por isso mesmo, eu acho que eu aprendi em todas as etapas. Porque, assim, eu aprendi primeiro dentro de um município pequeno do Norte Fluminense a fazer inventário, a consolidar uma política de patrimônio, a começar a trabalhar numa obra de restauração, até me tornar uma profissional mais madura que pudesse trabalhar no IPHAN, que é o maior órgão de patrimônio. E no IPHAN eu aprendi várias outras vertentes, né? Eu falo que o IPHAN me possibilitou conhecer o estado do Rio a fundo e entender que o patrimônio não é só um bem edificado, né? O patrimônio é o patrimônio material, é a tradição que cada um carrega, é o patrimônio ferroviário, que aqui em Barra Mansa é tão forte, é o patrimônio natural, que as pessoas pouco pensam ou se dedicam, mas quanto de natureza a gente tem pelo Rio, né? Quantos parques. E que marca a identidade da nossa comunidade, tanto nos recursos naturais que tem aqui para a produção de alimentos, para o lazer, mas também para os animais que convivem aqui nesse entorno, que se misturam com a identidade da formação dessa comunidade. Mas tem um aspecto subjetivo, e eu acho que simbólico, que constitui muito o estado do Rio de Janeiro por ter, na sua história, sido a capital do país e atrair migrantes de todo o país. A gente tem uma sobreposição de identidades no Rio de Janeiro que se esparrama para o entorno da capital, e aqui, Barra Mansa, nós estamos a 2 horas da capital. Muita gente que veio migrada para o Rio de Janeiro para atuar na construção, não na construção, na manutenção da capital ou do entorno, né, no processo de industrialização do país que servia a essa capital, se esparramaram por aqui, que vieram do Nordeste, de Minas, enfim, e do exterior também. O IPHAN no Rio de Janeiro enxerga essas nuances de identidade como? O IPHAN como um órgão nacional reconhece essa cultura brasileira, ou o IPHAN do Rio de Janeiro ainda enxerga uma cultura genuinamente fluminense? A cultura genuinamente fluminense, exatamente por todas essas interferências, né, digamos assim, fusões, não existe, na verdade, né? A cultura fluminense é exatamente o apanhado de tudo isso. Inclusive, eu sou mineira. Né? E tá então, aqui fazendo parte, né, da história do estado do Rio de Janeiro. Eu brinco com os fluminenses que eu conheço o estado inteiro, e muitos fluminenses não conhecem. Exatamente. Então, assim, todas as regiões a gente teve a oportunidade de se encontrar enquanto Secretaria de Estado, e eu aqui já na gestão, em vários lugares do estado do Rio de Janeiro, com atividades, funções e cargos diferentes. Exatamente. Né? A gente foi se topando. Mas, ao longo do tempo. A cultura fluminense, o que é bonito também no estado do Rio, é que exatamente você consegue vislumbrar essas junções, né? Então, você chega aqui no Médio Paraíba e você vê que a influência de São Paulo e Minas é muito forte. Mas, mesmo assim, existem manifestações e tradições que juntam, como o jongo, por exemplo, né? A gente tem que unem essa região ao norte fluminense, onde a gente também tem outros grupos de jongo, como existe em Miracema, que é noroeste. Então, você tem culturas próprias do Rio, inclusive manifestações únicas, como onde eu trabalhei, o fado de Quissamã, que se assemelha... Mineiro Pau mais pertinho ali também pois é forte, se assemelha, né, um pouco a Manaxica, ao Mineiro Pau, mas é uma cultura que não é igual, não é uma manifestação. E o jongo que faz, talvez, me perdoem todos os especialistas dessa cultura, ao Caribó também, que... Ao Caxambu. O Caxambu, né, exatamente, que falam. são danças...
danças, músicas, rituais não religiosos. Sim. Que fazem parte dessa cultura tradicional que não é arte. A linguagem artística acadêmica. Não é um patrimônio material que é passado de geração em geração. E aí, aqui no Rio, você vê que você tem essas manifestações, como a folia também, que perpassa todas as regiões, mas você vai desenvolvendo a cultura local de acordo com os outros estados ou influências mais fortes, né? E que como Porto Real com os né? italianos. Penedo com os finlandeses. Exatamente. Então, assim, o Médio Paraíba tem uma cultura mais ligada ao próprio café, a culinária que se assemelha muito à culinária mineira por conta do leite, por causa dessa proximidade, né? Coisa que a gente não vê, por exemplo, na Baixada Litorânea, que é uma região de praia. Então, você tem um outro viés, o norte fluminense. Os birros ali em Arraial do Cabo, que é muito mais... É uma técnica mais voltada pelo convívio, pelo desenvolvimento das redes de pesca. Exatamente. Se aqui a gente não pesca, a gente não vai ter um birro fazendo renda dessa forma. Que vai se aproximar lá mais na Costa Verde com os caiçaras, né? Então, assim, você tem uma diferenciação regional, mas, ao mesmo tempo, por ser fluminense, por ser o estado do Rio, você tem uma identidade, sim, fluminense, né? Tem um impacto muito grande da formação da nossa cultura, isso a reflexo e espelho, acho, do Brasil inteiro, mas aqui na nossa região em especial teve um impacto muito grande com a proibição do tráfico negreiro intercontinental. Uhum. No momento do final do século XIX, na segunda metade do século XIX, que proíbe-se a vinda de escravos da África, não proíbe o tráfico ou o comércio de povos escravizados no Brasil. Quando a economia, a agricultura do Nordeste entra em colapso com a transição de açúcar, café e pecuária, aquela mão de obra era fundamental trazer para cá, para o Sudeste, que estava ascendendo o café, o ciclo do café, que é o século XIX, que explode aqui na nossa região, então atrai muitos cativos para cá. Uhum. E se esparramam por aqui e criam quilombos como o de Santana. E essa região depois ela vai ser fragmentada em vários municípios, mas a gente tem quilombos fortes aqui no Médio Paraíba, tem o jongo, tem a capoeira e tem casas de religiões de matrizes africanas aos montes aqui que ainda precisam ser encontradas. Então isso também constitui a nossa cultura tradicional, popular, o que a gente consegue ver, que se assemelha muito a Minas Gerais, que praticamente nem tinha essa divisa dessa forma. Né? E vocês sofrem uma influência muito grande, porque exatamente nesse fluxo interno da chegada e depois, quando a gente só tem um tráfico interno, né, que não, de certa forma, não se esvai, porque essa mão de obra vai sendo deslocada, a gente tem uma influência muito grande do Breves. Então, assim, o Médio Paraíba, de certa forma, pela cultura do café e por ser uma região próxima à Costa Verde, você sofre uma vinda constante. Por isso, também você tem uma propulsão da cultura afrodescendente muito grande. Não que não exista em outras regiões do estado, né? Você tem um estado dividido, então no norte você prioriza a cultura da cana e tem mão de obra, tem várias fazendas canavieiras, essa mão de obra é deslocada, mas em geral oriunda dessa região, né? E foi e voltou, ficou esse trânsito até realmente a abolição no papel de forma ampla, né? Então acho que a gente enxerga essa cultura do Rio de Janeiro. Não tem, acho que além do samba, que a Bahia briga para ser a madrinha do samba, mas principalmente acho que o que mais evidencia do que surge do nosso estado é o samba. Se não surge aqui, é o que acende a luz em nível global.
Mas o restante todo do estado é um amontoado de culturas, uma coxa de retalho de identidades e linguagens e técnicas de saberes populares do Brasil inteiro, praticamente. Com toda certeza. Aqui a gente tem uma cultura sertaneja muito forte. E é uma coxa de retalhos linda, né? Linda, né? Eu acho, no melhor dos sentidos, que eu digo, a coxa de retalhos. A cultura sertaneja da moda de viola que vem interiorizando, né? Ou, na verdade, vem saindo, saindo do estado de Goiás, atravessando Minas e chegando aqui no Brasil, especialmente por conta da industrialização. Muitos mineiros vieram para cá com muito mais força e volume e implementaram aqui, desenvolveram aqui a moda de viola, aquele sertanejo raiz, e Barra Mansa tem isso muito forte. A seresta também é muito impactante. Esse era o seu cotidiano, falar disso, olhar isso era o seu cotidiano no IFAM, lá em São Pedro e aqui também. Na verdade, no IFAM São Pedro, um pouco mais, porque eu trabalhava diretamente com a educação patrimonial e com a preservação da memória, principalmente dos pescadores e de toda essa cultura imaterial daquela região, que também tem 2 quilombos, que também tem jongo, que também tem toda uma identidade que muitas pessoas desconhecem. Mas, por incrível que pareça, né, durante meu período na sede do IFAM, a área que eu trabalhei mais fortemente foi o patrimônio ferroviário. Olha que legal. Eu falo que eu não percorri de trem, mas o trem me fez percorrer todo o estado do Rio, né? Porque por várias vezes eu fiz a identificação das estações que estão lá dentro, né? Aqui no Médio Paraíba a gente tem uma quantidade gigante de estações. Né? Meus ancestrais, pelo menos de parte de pai, fizeram parte dessa história ferroviária, foram chefes de estação ou trabalhavam até com correio, que dependia fundamentalmente do trem. Aqui em Rialto foi inaugurada uma estação que levava até Bananal. Daqui de Barra Mansa ia para Coatis, para Costa Verde, Angra, Lídice, né? Chegava, saía trem de passageiros. Você teve a oportunidade de andar em trem de passageiros dessa região? Não metrô. Tô falando de metrô no Rio de Janeiro, não. Tô falando de trem de passageiros. VLT, que é mais moderno. VLT. O Guto, nosso operador aqui, também. O pai dele era ferroviário. A família toda é ferroviária. O Nixon, que é o nosso gerente de patrimônio em Barra Mansa, também tem um estudo sobre a história da ferrovia aqui, mas a gente carece de acervo específico dessa área. A gente tem os sindicatos ferroviários que acumulam ali uma série de informações de história, mas isso ainda não está mapeado do jeito que a gente gostaria. Conforme a ferrovia foi sendo desativada, né, o patrimônio foi sendo totalmente depredado. E o patrimônio ferroviário, principalmente aqui no Médio Paraíba, é fortíssimo, né? Eu acho que é a maior concentração de estações que a gente tem no estado. Barra Mansa chegou a ter 8 estações. Salvo engano, o Guto pode me corrigir. Mas teve Antônio Rocha, teve... Não tô falando em linha não, porque aí é demais, né? Se eu falar em sequência. Mas teve em Rialto, em Saudade, aqui no centro, em Antônio Rocha. Aí mais pra frente, quase em Coatis, teve mais umas 2 ou 3. Joaquim Leite, Anísio Braz, tá ali um pouco... E Coatis. E teve uma headmaker, não sei, uma dessa que o meu bisavô trabalhou. O Calcário, que era indo para lá, aí vinha a Glicério, que tinha a subestação de energia elétrico, mais a estação. Mais 10 estações nessa nossa região aqui. Não, e era tem fácil, muito né? Mais. Mas tem uma curiosidade que a nossa estação das artes tem várias. era muito forte, né? Barra do Piraí, por exemplo, é um município que se desenvolve em torno das estações. Aí você tem Santana, Barra do Piraí mesmo, que é a única que tem aquele triângulo ali que une Minas, Rio e São Paulo. Então, assim... Pega com Matuz, marca aí, Guto. Pega com Matuz, eu tô na rádio. Ele tá aqui no Palácio, tá aqui na rádio. Eu pausei a gravação para te atender aqui. 25 minutos. Mas é uma pena, acabaram com tudo. Cara, Joaquim Leite... A família é do sul de Minas, essa estrada de ferro que vai,
Eu sou de São Lourenço, eu sou do sul. A estação é de dentro do sítio do meu avô. A estação acabou, destruíram a Cara, você vem ali, né, Engenheiro Passos, Agulhas Negras, Joaquim Leite, a última vez que eu fui. Joaquim Leite já era, tá? Cara, tinha uma família que morava lá que ainda conservava. Uma estação linda. Quando eu fui, a família já não estava mais. Ela tinha migrado para o outro lado da estação. A de Falcão, cara, mas inteira, é uma coisa. Falcão ainda era Barra Mansa. Ficou um bom tempo. Última. Mas Falcão tá com Resende, tem uma né? família que mora lá. Vamos voltar. 25 minutos. Tá bom, eu tô olhando aqui. Não, eu digo pra você, o corte. Foi 25. Tá bom, mas depois a gente edita. Então, a ferrovia e o trem está muito vinculado à construção de identidade do barramancense. Isso é forte, de todo o Médio Paraíba, com muita força. A Estação das Artes foi uma estação inaugurada pela Princesa Isabel, que ligava até o ramal de Leopoldina, a Estação da Leopoldina. Era a Estrada de Ferro Pedro II, acho que eu estou certo. E em 1800 e bolinha, em 1800 e Princesa Isabel ainda substituindo Pedro II. Então a gente está falando de segundo reinado. Essa estação, no final da década de 80, sofreu um incêndio criminoso, com a intenção de que realmente uma estação que não serve mais como estação pode derrubar e passa uma avenida aí. Ela foi bravamente defendida por artistas e defensores do patrimônio. Foi restaurada, virou o que é. Só que ela é uma estação do século XIX, numa linha operante. As estações inoperantes passaram a serem responsabilidade do IPHAN. Nem todas. Nem todas, como todas. A de Barra Mansa não foi, porque ela estava numa linha operante. O que acontece é que quando o patrimônio ferroviário ele foi desmembrado, né, com a finalização da Refesa, da rede ferroviária, a gente teve 2 entes que receberam isso. Então, as estações que estavam em linhas operantes ou na área de ambiência de linhas operantes, aí a gente fala 100 metros para dentro, né? Elas foram transferidas para o SPU, né? E aí o SPU que ficou responsável pela cessão desses bens. As estações em linhas inoperantes foram transferidas para o IPHAN. Mas, mesmo assim, para a cessão dessas estações, era necessário um processo de abertura no IPHAN. O patrimônio ferroviário responde por um tombamento específico, que é a valorização. Então, a gente não tomba o patrimônio, necessariamente a gente não tomba o patrimônio ferroviário, a gente valora o patrimônio ferroviário, que funciona como um tombamento. E aí, após valorada, essas estações têm a possibilidade de serem cedidas aos municípios. Isso já aconteceu em alguns municípios aqui da região do Médio Paraíba. A de Barra Mansa não foi nem pelo IPHAN, nem pela SPU. Ela simplesmente está lá e está lá. E hoje ela é ocupada pela capoeira, pelo Abadá Capoeira, e se converteu. Durante muitos anos foi uma biblioteca, do lado de uma buzina de trem ensurdecedora, mas era uma biblioteca muito bacana. Depois virou a Estação das Artes, com artes visuais, um lugar de exposições e eventos sociais. A gente chegou entre 2017 e 2018 a fazer ali um grande boulevard de food trucks e culinária, show de música, blues, jazz e samba. E agora, desde agosto do ano passado, ela é a sede do Abadá Capoeira e reúne ali centenas de capoeiristas em formação e quase que como um centro de referência da capoeira na cidade. Tá ali. O que é fantástico, né, Bravo? Porque, assim, as estações, elas precisam ser utilizadas. São prédios históricos que possuem características construtivas belíssimas e que sempre retratam um período onde foram construídas. Você citou Bananal, a estação de Bananal é uma estação linda, né? Apesar de estar em outro estado, ela é toda em ferro. Então, assim, as estações ferroviárias têm o seu valor.
e precisavam ser utilizadas pela população, porque são prédios que, se não têm o fim para o qual foram construídos, eles podem ser convertidos em centros culturais, bibliotecas, edifícios públicos. Até para gastronomia. O que é um pecado é ver um monte de estação se arruinando, né? Isso é triste. A nossa estação de Antônio Rocha está em ruínas. E a de Saudade praticamente são só as estacas, porque um viaduto passou por cima. Mas a gente entende também que o tempo determina novos usos do espaço. A dinâmica, o desenvolvimento, o progresso na nossa cultura aqui não é de cuidar daquilo que já está construído, é reconstruir, é refazer. Agora a moda é outra, a história é outra, o fluxo é outro e passa por cima. O que é bastante, eu acho que doloroso. Muito até, doloroso. Né? Porque você acaba, às vezes, gastando muito mais. Você pode dar um novo uso a qualquer prédio, mas às vezes você gasta muito mais demolindo um prédio e reconstruindo do que você se apropriando do que já foi feito e dando uma nova modelagem. Isso, tradicionalmente, especialmente Barra Mansa, por exemplo, que teve a sua avenida principal, Barra Mansa foi toda construída no século XVIII e XIX. Até o início do século XX, Barra Mansa sempre teve muito em evidência. E quando Volta Redonda se emancipa, aquele momento, que é uma opinião que eu compartilho com muitos historiadores, o melhor para a nossa cidade seria passar a sede para o distrito de Volta Redonda, a sede do município, a sede administrativa, e deixar aqui Barra Mansa como um distrito histórico, um distrito com toda a sua arquitetura original preservada, e fomentar isso como turismo, e preservaria as fazendas, e a cultura se fortaleceria muito mais. Não foi isso que aconteceu. Foi a industrialização chegando, milhares e milhares de arigós caindo na cidade para construir a indústria, e o processo impactou o desenvolvimento da cidade. Sim. Mas é bom falar de história, é bom falar da nossa memória. Depois do IFAM, você esteve na Secretaria de Estado de Cultura, não diretamente, foi na superintendência ou Superintendência de Museus. De museus. E aí você teve a responsabilidade de cuidar dos museus do Estado. Quais? E o que te deu mais trabalho? E o que os foi museus mais fácil? do Estado, eles são diversos, né? Alguns cedidos, alguns sobre própria gestão do Estado. Então, cedidos a gente tem até fora, né? Da capital, a gente tem... A maioria está fora da capital, na verdade. Casimiro de Abreu, que está cedido. A gente tem a Casa de Euclides da Cunha, em Cantagalo. A gente tem o Museu Histórico da cidade, que, apesar de gerido pela prefeitura, é do Estado. E tem uma seção aí que foi renovada, até quando eu estava na Superintendência de Museus. Qual é o Museu Histórico da cidade? É o que está no Parque da Cidade, lá em cima, na Gávea. Sim. A gente tem... Museu tombado Histórico pelo Nacional, INEPAC também. O não Museu é do Histórico Estado, Nacional é do IBRAM. É do IBRAM. E aí a gente tem o Museu do Engai, em Niterói, o Museu Antônio Parreiras, a Casa de Oliveira Viana, a Casa da Marquesa de Santos, que seria o futuro Museu do Feminino, e a gente ainda tem o Museu Carmen Miranda. Então era um acervo bastante diverso, né? E que retratava bastante... O MIS também. O MIS não. O MIS existe dentro da estrutura da Secretaria de Estado 3 fundações. A FUNARGE, a Fundação Teatro Municipal e a Fundação Museu da Imagem do Som. Então, o MIS não estava dentro da minha atuação enquanto superintendente de museus. Entendi. Nessa época, a superintendência ela respondia tecnicamente pelos museus da FUNARGE. Então, de certa forma, a gente prestava um assessoramento técnico. Hoje em dia existe uma coordenação de museus, né? E, além disso, dentro da superintendência, a gente tinha um sistema estadual de museus, que existe até hoje, e que a gente tinha todo um mapeamento, um cadastro fluminense de museus. A última vez que eu acessei, né, a gente estava com 380 museus particulares ou públicos cadastrados. E
a gente fornecia oficina técnica, assessoramento técnico de como fazer a conservação do acervo, como deveria ser trabalhado isso. Então, era um trabalho bastante, eu digo, de formiguinha, minucioso, mas muito bonito, né? Porque preservava a memória, digamos, documental do Estado como um todo. Então, a gente tem várias curiosidades, por exemplo, na casa de Euclides da Cunha, a gente tem preservado o cérebro de Euclides da Cunha, que é uma coisa assim que a gente diz, meu Deus do céu. E aí você confronta isso. Mas aí podia colocar o cérebro do Euclides da Cunha para receber o coração de Pedro II, né? Você vai colocar Exatamente. essas... Que, aliás, né, a gente tem um monte de coisas assim espalhadas tem uma crítica contemporânea de chamar isso de necropolítica ou necroacervo. A gente tem esses acervos espalhados, né? E tá lá, o cérebro do Euclides está lá na casa de Euclides. Está lá. A gente tem, por exemplo, num museu da Aeroespacial, que é um museu público também, é o coração de Santos Dumont, né? Não é uma novidade, mas que eu acho que é uma coisa bastante curiosa, né? É curioso, porque esses itens de carne, né, do humano virar essa peça de museu. Né? Exatamente. Como mapeia isso? Como que é o catálogo disso? Como que é esse item no acervo? Pedaço de humano. A gente sempre discute dentro da museologia, né, qual é o caráter que realmente cada peça tem. Então, você pode ter um caráter puramente técnico, onde você descreve que é um órgão, um coração, tal, conservado num pote de vidro, tal, com dimensão tal e tal, ou você dá um caráter mais subjetivo, né? E aí é onde entra a questão política, a questão de quem foi aquela pessoa. Então, depende muito da gestão e da visão que está latente naquele período ali onde foi feita a catalogação. Uma outra coisa que a gente tinha atrelado à superintendência era o SISGAM, que é o Sistema de Gerenciamento de Acervos Museológicos. E o SISGAM, ele aportava exatamente em todo esse cadastramento e fornecia assessoramento para outras instituições que não eram do Estado cadastrarem, catalogarem os seus bens. Então, foi um trabalho muito... O SISGAM está funcionando ainda? Tá sob gestão da Coordenação de Museus da FUNARG, porque depois a FUNARG assumiu esse compromisso de gerir os museus museus e teatros que estavam ligados à sua estrutura, bem como o SISGAM. Então, hoje em dia, a superintendência responde muito pela parte toda de assessoramento técnico, de capacitação das instituições museais do Estado, tem feito um ótimo trabalho, pensando em políticas públicas como um todo, né? Mas foi um trabalho que, para mim, foi um grande aprendizado, né? Tanto na parte de museologia, quanto na parte da história também, mais uma vez, do nosso Estado. E aí a gente se encontrou, porque eu acho que nesse período que você estava ali na Superintendência dos Museus, foi acho que a primeira ou a segunda edição do PADEC, que teve uma série de cursos de capacitação, especialmente no interior, por ocasião... também da provocação do Sistema Estadual de Cultura para a capacitação dos municípios e o estímulo dos municípios a fazer os seus sistemas municipais, e você fez parte do corpo, acho que do corpo docente dos cursos do PADEC. Na verdade, eu cheguei a dar algumas palestras, não só como docente. Aulas de abertura, alguma coisa assim. Exatamente, porque eu desde sempre também estive envolvida no Conselho Estadual de Cultura, né? Então, eu sempre trabalhei com essa questão da criação do que a gente fala de CPF, né? Cadastro, Plano e Fundo. Dentro dos municípios, entendendo que isso é uma ferramenta fundamental para que a gente tenha uma economia mesmo da cultura ali se fortalecendo. Garantida por política pública construída, exatamente, participativa. Porque a gente sabe que quando a gente trabalha na política pública, existem pouquíssimos concursos e existe uma troca frequente de gestão.
Então, quando você tem isso, de certa forma, endossado e legalizado, um cadastro, um plano, um fundo, uma legislação, seja relativa à estrutura da cultura no município, seja relativo à estrutura do patrimônio, né, uma legislação que fortaleça isso, é muito difícil que uma gestão apague o outro trabalho. A ideia de continuidade se torna muito mais possível. E a gente sabe que isso, infelizmente, existe, né? Muitas vezes o gestor que assume quer apagar o trabalho do anterior. Então, eu sempre briguei muito por essa estruturação e eu acho que durante toda a minha carreira, mesmo ainda na época do IFAM, eu sempre discuti isso e sempre tive muito próxima. Então, quando eu vim para a Secretaria de Estado, para a Secretaria de Cultura do Estado, perdão, a gente, de certa forma, eu me envolvi mais ativamente. Eu estava ali quase baia, né? Dentro de um mesmo prédio, dentro de um mesmo local, e fui convidada a voltar a ser conselheira estadual. E aí a gente se encontrou várias vezes percorrendo o estado e discutindo tudo isso. Não só colaborando com a construção do sistema estadual, eu achei curioso que quando eu faço algumas pesquisas no sistema estadual, com frequência eu chego nos documentos que deram origem a 7035 e tem os meus comentários na lei e o acolhimento dos meus encaminhamentos. Tem uns artigos lá que a sugestão da redação foi eu que dei numa plenária e está registrado lá. Eu não me lembrava disso, eu não me lembrava dessa minha atuação, mas eu consigo ver isso. Não só nessa parte de construção, mas de capacitação para isso também. Então, foi toda a minha formação como dirigente, que me trouxe como dirigente municipal, atravessou essa convivência. Antes da gente falar agora do período do Teatro Municipal, da Clara, presidente do Teatro Municipal, eu queria tocar num assunto que é muito controverso. O Guto já pode preparar o dedinho aí que vira corte, tá? Isso vira corte, que eu vou falar agora, é o seguinte. Aquela gente lembra que eu tenho que abrir. O imaterial não existe. Essa é uma frase muito forte do Patrice Meyerbeer. É um suíço que fez parte da Carta de Friburgo sobre os direitos culturais e eu tive aula com ele na pós-graduação do Itaú Cultural, com a Unesco, a Cátedra de Cultura da Unesco, com a Universidade de Girona, da Catalunha. E eu fiz esse curso em Fortaleza e os colegas de turma eram a Secretaria de Estado, museus e cultura e municípios do Nordeste. Ceará, Pernambuco, tinha também do Norte, tinha gente do Pará, tinha até uma menina de Belo Horizonte, mas que estava concursada no IFAM lá no Nordeste. E gerou um rebuliço, um agito de partículas entre a plateia, de falar assim, como assim o imaterial não existe? Foi muito duro para todo mundo ouvir isso, mas aquilo me chamou a atenção e me afetou para o resto da vida. Porque o que o professor está dizendo é um exercício filosófico também, reflexivo, de que todas essas informações sobre aquela subjetividade imaterial, elas estão abrigadas em algum lugar. Então ele está falando de arquivo, armazenamento de informações, e isso sim é material, isso é físico. Então nunca vai ser, o imaterial nunca vai ser um plasma etéreo, sabe, o éter. Não é bem assim. E a reflexão é boa, porque quando a gente coloca uma dança, um prato típico, uma festa, um santo, um dia de santo, aquilo não é possível de colocar numa caixinha, mesmo se fizer um documentário, você tem só um recorte, uma leitura daquilo, mas aquilo está abrigado em algum lugar. Nem que seja nesse HD humano, coletivo, ele é material. Ele é vivo porque ele é feito por seres vivos cultuando aquilo, cultivando aquilo e mantendo aquela tradição. Se você estivesse nessa turma, se a gente estivesse fazendo esse curso junto e visse o Patrice Meyerbeer falando o imaterial não existe, o que você escreveria no cantinho do seu caderno? Eu, de certa forma, escreveria que eu concordo, porque o imaterial não é algo palpável, ele não existe.
Na verdade, ele funciona dentro de cada um de nós, né? A gente lida com patrimônio imaterial e eu acho que a beleza do patrimônio imaterial está muito aí, porque é algo que toca a cada um, né? Então, ele não existe porque ele depende do sentimento humano para propagar. Então, a gente vê que as manifestações culturais que são perpetuadas é porque elas passam de geração em geração. E, realmente, quando elas passam a ser registradas, elas não são um patrimônio material. Não é porque existe um registro do jongo ou que eu pesquise sobre o jongo que eu vou saber dançar jongo, né? Eu não trago isso comigo. Eu não sou de uma comunidade jongueira. Então, o imaterial ele acaba existindo dentro de cada um, né? E o poder público é responsável exatamente para ter o tino de trabalhar despertando a valorização desses entes e dessas pessoas que carregam essa preciosidade com elas. Não à toa, a gente já perdeu tantas manifestações, né? E a gente corre o risco de perder pelo nosso estado tantas outras, porque a gente não consegue propagar. Um dos maiores danos à nossa memória, à nossa história recente é o museu ali da Quinta da Boa Vista, que se incendiou e perdemos materiais físicos e acervos riquíssimos para a nossa história. Ali, um incêndio causou a perda daquele item. Nesse contexto, agora você tocou num ponto que para mim é muito caro também. A extinção de uma tradição. É tudo bem para você? O que a gente precisa? Forçar a manutenção de uma tradição ou permitir que ela, assim como a vida, se acabe também porque pode? Eu acho, e aí eu falo enquanto gestora pública, né? Eu acho que cabe a nós tentar zelar por essas tradições. Mas eu acho que tudo tem a sua vivência, a sua história, né? Um museu é um patrimônio material e mesmo assim corre o risco de se extinguir. Então, eu não tenho como forçar uma comunidade. Por mais que eu queira, eu tenho como desenvolver política pública, eu tenho como mostrar o valor que aquilo tem, eu tenho como dizer, você é forte, você carrega com você uma coisa única que outras pessoas não carregam. Mas cabe, a gente está falando de pessoas, né? Então cabe muito dentro dessas comunidades continuar ou não. Mas eu acho que a gente tem que estimular. Porque quer queira, quer não, é parte da memória daquele local, né? Infelizmente, é um risco deixar de existir, é um risco deixar de existir o que é sólido, né? Você pega um copo, quebra ele e deixa de existir, mas é um risco que a gente corre. Então, não tem como forçar ninguém a manter, mas estando registrado, e aí sim, isso eu acho que é uma obrigação, é registrar. Além de mostrar a importância, registrar, porque lá na frente, se alguém tiver o interesse de recuperar e entender o valor que aquelas pessoas têm, existe a possibilidade de tentar reativar aquela memória. Ou conhecer não vai ser apenas, igual. Não vai ser Exatamente. igual. Não é possível, por exemplo, reativar um rito ou refazer, ou testemunhar. Não é possível testemunhar, ainda que se aventure a fazer um rito de agradecimento pela água no momento de colheita puri, sabe? Aqui na nossa região não dá. Os puris faziam cantos em agradecimento à água, ao sol e à colheita. Não existe mais uma comunidade puri viva. É possível reconstruir o Museu Nacional? Como ele era? Não. É possível levantar as paredes de novo, refazer as janelas, é possível... Como diz a música, nada do que foi será, né? Não vai ser. Quando você reconstrói, você tenta trazer aquilo de volta.
Mas seja material ou imaterial, ele nunca vai ser igual. Vai ser uma representação porque cada coisa daquilo, é única, uma ideia que se exatamente. tem daquilo, um acúmulo de registro que se tem daquilo, e é uma narrativa sobre Agora, aquilo que não existe mais. É importante registrar, porque quer queira, quer não, você sabe que existia um ritual puri que fazia isso, isso e isso. Que eles cultuavam o sol, as deidades eram os elementos naturais, né? A terra, a folha, a água do rio, a água do mar, a água, enfim. Eles, assim como várias religiões das matrizes africanas que tiveram contato com os índios da Mata Atlântica e depois com os indígenas amazônicos, todos eles entendem a pluralidade de deidades dos elementos naturais e que hoje não se pratica indígenas. E eu vou até além, né, Bravo? Porque, assim, mesmo que você continue mantendo a tradição, essas tradições são alteradas. Então, assim, quando a gente fala... Você substitui instrumentos, você muda vestimentas, você muda muitas vezes a forma do toque ou de cantar. Então, as próprias manifestações que continuam existindo nem sempre são realizadas da maneira original, mas elas continuam existindo. Se desdobraram, evoluíram, amadureceram. Tem uma base ali, né? Uma origem. Uma ancestralidade, uma linha que chega até ali, às vezes no modo de fazer da capoeira, da folia de reis, e aí do que estandarte. Eu trago sempre para o material, né? Eu sempre faço esse paralelo. Mesma coisa, vamos voltar no Museu Nacional. O prédio acabou. Se a gente reconstruir, a gente sabe que é o Museu Nacional, mas ele é novo. Ele não tem as mesmas características construtivas, ele não é o mesmo prédio, ele não vai ser construído pelas mãos de quem havia construído. Mas quando a gente olhar, a gente vai remeter ao original. A gente vai dizer, olha, aqui era o Museu Nacional e esse aqui foi reconstruído. Então, às vezes, reativar algumas tradições, isso eu vejo muito nas folias, né? Que param durante muito tempo e, de repente, elas ressurgem. É importante, né? Agora, eu acho que a base de tudo, e aí talvez a história tenha me feito achar isso, é o registro, é a fonte. Porque a fonte te dá a possibilidade de escolher, de tentar fazer o novo ou de simplesmente respeitar o que uma hora existiu e não existe mais, né? Um amigo filósofo diz que a institucionalização mata a legitimidade, a autenticidade, e eu concordo muito com ele. E eu tenho feito palestras e cursos que eu separo claramente o que é cultura de política cultural e faço uma analogia. Como o sistema solar, os astros, o planeta, o universo, vai continuar sendo o universo se a gente enxerga ou não ele. Ele está lá sendo, simplesmente sendo o Sol e a Terra em torno do Sol, o Sol, a Via Láctea, as galáxias. O universo é o universo. Essa é a cultura. Simplesmente existe, independente de ser observado ou não, ela existe. A política cultural é a fórmula, é igual a mc2 sobre mc2. É a fórmula do Einstein sobre a energia. Exato. É a política cultural, porque é aquilo que se estabelece como escrito, que se lê, que se enxerga. Quando essa política cultural mapeia, cadastra, registra, institucionaliza, no nosso contexto de política cultural, a gente começa a proporcionar um acúmulo de registros, de informações, de diretrizes, indicadores. Mas a cultura ela não depende disso para viver, para ser, para estar, para manifestar. Um mestre de folia de reis, por exemplo, pode passar 50, 60 anos com seu estandarte, com a sua farda e com seus tambores, sem nunca ter nem entrado numa prefeitura ou numa secretaria de cultura. Aquela cultura, ela simplesmente é. E ela está ali. A política pública pode enxergar aquilo e pode, inclusive, enxergar e não ver a necessidade de agir de forma ativa ou interferir e se institucionalizar. Pode assassinar a autenticidade daquele rito. Ele passa a sentir uma obrigação, ele passa a ter que cadastrar, a ter que ter lista de presença, declaração de portfólio. E a gente vive aqui na contração dessas necessidades. Uma é de
incentivar que continue acontecendo sem que a institucionalidade impacte a autenticidade daquele curso cultural. Eu concordo com você. Na verdade, é uma linha muito tênue, né? A cultura vai existir, o saber vai existir, é passado. As pessoas, muitas vezes, a gente sabe disso. A gente tem grandes griots, a gente tem grandes nomes que sequer assinam o nome deles. Então, assim, mas são de um saber absurdo quando você senta e conversa com essas pessoas. É algo que está dentro deles, mais uma vez é uma coisa subjetiva e que existe. Não depende de mim, não depende do Bravo, não depende de ninguém. Ela é. Ela está ela ali. ela vai estar ali naquele momento, vai ser passado, vai ter o seu fluxo normal, né? A política cultural, ela surge tentando fomentar. Eu acho que a política cultural, ela não tem que se apropriar, né? Já também são vários caminhos dentro dessa linha tênue. Não é o produtor, né? Você não produz, você tenta fomentar e deixar que a coisa aconteça, para que ela não se esvaia. E não é a gestão pública que determina o que é para ser feita. Não. A gestão pública viabiliza o que se tem, Como reconhece também, o que já existe. E como também, quando eu falo do registro, né, a gente tem que ter muito cuidado. Sempre um pesquisador não vai ser o único a registrar aquilo, né? Na história a gente sempre tem a máxima de que nenhuma verdade é absoluta. Desde sempre. Nós partindo daí, né, concluindo isso, acho que facilita muito o entendimento de tudo, assim. Bom, então a gente está no campo das versões, dos papéis, das narrativas. E até mesmo a sua vivência pessoal faz com que você enxergue cada manifestação da sua própria maneira. Então, assim, eu Clara, posso enxergar de uma maneira aquela manifestação e você, no mesmo momento, está fazendo a sua pesquisa e enxergar de uma maneira totalmente diferente, né? E aí cabe a uma terceira pessoa, quando pegar os estudos que existem daquilo dali, enxergar também da sua maneira. Mas aquilo existe. Sempre vai existir, gente. Agora, para finalizar o nosso papo, vamos falar da Clara Presidente, que chega em janeiro de 2021... no momento em que as portas estavam fechadas, as instituições estavam paralisadas, os teatros e a cultura, a criatividade institucionalizada, né? Os lugares de praticar as atividades artísticas estavam de portas fechadas. A essência do teatro municipal é muita gente fazendo obras de arte para muita gente. O teatro municipal não é simples. No teatro municipal, não existe essa possibilidade de que a obra vai ser produzida independente da atuação do poder público. Ali é o lugar em que o poder público, ou a política cultural, a política pública é feita para produzir uma obra de arte, um balé, um concerto, uma ópera. E aí a Clara entra na presidência da instituição, num momento de uma crise absurda, de que as pessoas não iam nem assistir, os músicos não iam nem produzir, os bailarinos não iam nem ensaiar, mas não porque não queriam, porque não podiam, ou porque estavam doentes, ou porque não podiam se contaminar, ou porque não tinha plateia, não tinha temporada, foi completamente interrompida. Eu estava em cartaz em março de 2020, no Teatro Laura Alvim, no Teatro do Estado, e na segunda semana de temporada, lockdown. A gente estava em cena, para entrar em cena, o público chegando, e o governador fechou todas as instituições de cultura, de arte e de aglomeração de pessoas do Estado. O que aconteceu em fevereiro de 2021 na sua vida? Se você entrou em janeiro, como é que estava? Clara ali, vou para o trabalho, fazer o quê? Então, na verdade, tinha muito o que fazer, né? A Clara, assustada, se acalmou e começou a mapear a instituição que estava chegando. Eu precisava, de certa forma, eu já conhecia o Teatro Municipal enquanto um patrimônio e eu precisava conhecer o Teatro Municipal enquanto teatro municipal. Então... Com H. Com H.
Na verdade, a fundação é sem H, mas o teatro é com H. Então você estava conhecendo o Teatro Municipal sem o H. Sem o H. Que é a parte Exatamente. burocrática, o com estatutária. H eu conheci enquanto patrimônio. Agora sim, está bem esclarecido. E aí eu comecei a fazer todo o mapeamento da instituição. Porque quando a gente fala em teatro municipal, a gente fala do prédio histórico, daquela referência que tem ali na Cinelândia, aquele prédio lindo. Mas o que as pessoas não sabem é que a Fundação Teatro Municipal tem 4 bens ligados a ela. Então, a gente tem o prédio histórico, que tem a sala de espetáculos, que tem o SEDOC, que tem uma série de instrumentos, que tem várias outras salas e todas as suas características. Mas a gente tem um prédio anexo, onde tem as salas de ensaio, tem uma outra pequena sala, que é a Mário Tavares. A gente tem um prédio em Auma, que são vários galpões que abrigam os cenários, os figurinos, serralheria, onde a gente confecciona o espetáculo, né? Eu brinco que o teatro é um grande corpo, né? Então, são as mãos do teatro que fazem toda aquela obra ir ao palco. E a gente tem uma obra paralisada, naquele momento, em construção na Gamboa, que é a fábrica de espetáculos, onde é um espaço que vinha sendo construído para abrigar a reserva técnica desses 180 mil itens que eu citei lá atrás, para divulgar o acervo do teatro e também para abrigar a Escola de Dança Maria Oleneva, que apesar de estar lotada no prédio anexo, também é uma instituição dentro da Fundação Teatro Municipal, é uma escola, é a única escola estadual de dança do estado, né, do Rio. É uma escola com uma tradição absurda, já formou grandes bailarinos. E eu precisava entender toda essa estrutura. E eu comecei a mapear, comecei a conversar com os diretores, comecei a mapear contratos, comecei a entender aquela instituição. Entendida a instituição, aí a gente tinha 2 grandes desafios, né? A gente tinha que retomar a programação do teatro, mas, de certa forma, eu já estava organizada e já estava entendendo do que eu estava falando. E eu precisava, o que nesse mapeamento eu notei, é que eu precisava quebrar as barreiras do teatro. Porque o teatro, apesar de ser um patrimônio público do Estado, era algo distante da população como um todo, né? Eu escutei muitas pessoas falarem que o teatro era um bem da elite e que nem se sentiam à vontade de pisar ali, que nunca tinham pisado no teatro. Então, eu tinha, na verdade, 2 grandes desafios. Eu achei que eu tinha um, que era retomar a programação no meio da pandemia, e aí, de certa forma, com o diálogo, né? A gente começou a fazer pequenos ensaios, a gente começou a fazer aulas online, a gente começou a ativar programação online, que ia criando um link do teatro com o público. E uma sensação de presença do teatro na casa das pessoas. O teatro está voltando. Só que ele precisava voltar de verdade. As pessoas queriam entrar no teatro. Eu era cobrada nas redes sociais. A gente reformulou as redes sociais, reformulou o site do teatro para também tornar uma coisa mais viva, mais alegre. E as pessoas sempre falavam, quando é que eu posso ir ao teatro? Quando é que eu posso ir ao teatro? E aí a gente via que era um público fixo, eram as mesmas pessoas que comentavam, aí estava o segundo desafio, e a gente começou a trabalhar nisso. Então a gente começou a pegar antigos projetos, a gente começou a reformular esses projetos, e em junho a gente reabre a visita guiada com um circuito maior e seguindo todos os protocolos de segurança. Era o que a gente conseguia naquele momento. E aí a gente reabriu a visita guiada, teve uma excelente adesão do público. E com essa adesão, a gente viu que a gente podia dar um outro passo, que era começar a fazer os ensaios dos funcionários do teatro de forma presencial. Então, todos os funcionários, até hoje a gente faz isso, todos os funcionários do teatro, naquele momento, eram testados. Quem se sentia à vontade de ir ensaiar, eles eram acolhidos, a gente seguia um protocolo de distanciamento. E aí tem outras instituições que estavam trabalhando também para essa retomada. Então, a gente tinha o Fórum
nacional de dança, ópera e música, que ajudou muito. A gente tinha a OLA, que é a Organização Latino-Americana de Teatros. Então, foi um diálogo constante, né? E a gente foi, pouco a pouco, retomando a programação, seguindo os protocolos de segurança. A gente conseguiu fazer, no aniversário do teatro, em julho, uma programação menor, mas que a gente colocou orquestra na rua, a gente colocou pequenas movimentações que o público começou a ver que o teatro estava de portas e janelas abertas, digamos assim, até que em outubro a gente retoma a programação do teatro com capacidade reduzida. O teatro tem 2.200 lugares, a gente retoma com a capacidade reduzida em 50% com balé. Um balé curto, um ato de um balé de repertório, que era Bodas de Aurora, e o público foi totalmente presente, digamos assim. Né? Pessoas reclamando que não tinham conseguido ingresso, que queriam. Mas porque... fazer o quê? Tinha que diminuir a capacidade. E a gente também tomei a iniciativa, já que eu estava querendo trazer um público maior e dizer, o teatro é seu, né? A gente eu reabri o teatro com programação gratuita. Então, o balé ele era gratuito e as pessoas queriam ir ao teatro. Então, começou esse movimento. O que a gente culminou até chegar hoje, né? A gente continuou a fazer esses projetos, a gente cria em novembro o Boulevard de Portas Abertas, que era para ceder palco a vários projetos de música que a gente sabe que existem pelo Estado e que não tinham um palco para se apresentar. Mas não necessariamente no palco do teatro, mas no entorno. Porque ali o teatro é exatamente, né? Vários outros espaços, né? A gente tem a Mário Tavares, a gente tem o Boulevard, a gente tem o Assírios, a gente tem a sala de espetáculos. O Assírios está aberto com programação hoje ainda. Tá. E aí... Eu fiz essa visita guiada assim, várias vezes. Até ponto de que, talvez uns 10 anos atrás, eu me sentia um guia. Se eu ia mas lá agora embaixo, ela mudou, viu? Você vai ter que fazer de novo. Eu quero fazer de novo, entendeu? Eu quero fazer de novo. Mas eu ia em todos os lugares, eu sabia falar daqueles mármores marroquinos, os vitrais ingleses, eu sabia falar, Hoje em dia, a gente inseriu pedaços de percurso. Então, a gente tem a visita, por exemplo, ao camarote do governador, que não estava na visita anterior. E a gente desenvolveu visitas guiadas específicas. Então, a gente tem uma visita só para o público infantil, que é a visita brincada, que atende as crianças de 6 a 12 anos. Que lindo. E aí é uma lógica diferente. A gente tem jogos em grande dimensão, onde elas podem interagir. Então, a gente, de certa forma, faz com que a criança se aproprie do teatro, desperte a curiosidade dela. Então, a visita brincada, ela conta com contação de história, caça ao tesouro, jogos. E ela explora o espaço, descobrindo de uma forma lúdica. A gente, por exemplo, tem um painel do Eliseu Visconti no foyer do teatro, que é a música, e que tem várias representações de instrumentos musicais. Então, a gente faz com que a criança identifique qual instrumento que ela vê naquele painel, por exemplo. Então, a gente tem uma visita chamada Visita Bastidores, que explora só a caixa cênica do teatro. Então, a gente mostra o corte, entrega a planta, a gente mostra como funciona o teatro. E aí vai muito para a parte técnica, né? E a gente, hoje em dia, tem a visita de Belas Artes, que é uma visita voltada aos estudantes de arte, de desenho e etc. E a gente começa a movimentar essas programações. Essa visita para a arquitetura deve explorar um pouco mais os balcões, os frisos, na verdade, as pinturas. As pinturas. Porque a gente tem grandes nomes no teatro, né? A gente tem Amoedo, Bernadelli, a gente tem o próprio Eliseu Visconti, a gente tem Faquina, a gente tem vários nomes. O pontilhismo do teto é de Amoedo, não é? Não, é Eliseu. Eliseu? É Eliseu. Então, assim, a gente vai explorando e tornando o teatro um espaço mais aprazível e acessível. A gente utilizou muito as redes sociais, então a gente cria também séries que retratam. A gente tem a Tia 3, que fala de um linguajar próprio, né, do teatro.
Então as pessoas super interagiam. Que legal isso. Isso é muito bacana. Eu preciso fazer todas as visitas. Eu quero brincar de caça ao tesouro. Eu quero também... Tá tudo no Instagram, tudo no Facebook. A gente fala da curiosidade que o teatro está construído sobre estacas, da curiosidade que eu contei aqui dos projetos arquitetônicos. Da Águia Dourada, eu tive amigos trabalhando ali. Meu irmão gêmeo, trabalhou como técnico do palco do teatro durante algum tempo. Então eu ia ali visitar o meu irmão no trabalho dele, e era o Teatro Municipal. A gente ficava passeando por ali, fui lá na Águia algumas vezes. Mas então o teatro tem muito a oferecer, né? E aí nisso a gente vai pensando em como tornar o teatro acessível. Então a elaboração de 2 editais, um edital de ocupação e um edital de fomento, que selecionou no passado 40 projetos, deu um aporte de 80 mil para que as pessoas escolhessem o espaço do teatro onde gostariam de se apresentar. Então, hoje a gente tem projeto acontecendo no palco, tem projeto acontecendo no Assírio, tem projeto acontecendo na escadaria principal, na escadaria externa. E a gente começa a movimentar também o teatro com a criação de outros projetos. Você me perguntou do Assírio. A Orquestra do Teatro, no início do ano, apresentou um projeto onde vários músicos que têm grupos próprios, eles se apresentam de 15 em 15 dias, é um projeto que eu tenho muito carinho, eles se apresentam de 15 em 15 dias no Assírio, aos domingos às 11 horas. E aí, atrelado a isso, a empresa que faz toda a parte de alimentação, tem a autorização de uso para a alimentação do teatro, ela fornece um café da manhã. Então, é um domingo em família, onde a pessoa chega no teatro, conhece o Assírio, toma café da manhã, escuta uma boa música e dali vai aproveitar o domingo. Então, eu acho que é isso, é tornar o espaço acessível. Hoje, qual é a realidade do teatro, né? Em paralelo, a gente foi retomando o contrato, foi organizando a casa para receber cada vez melhor o nosso público. O teatro tinha um passivo administrativo de contrato parado muito grande. E a gente foi arrumando a casa. A gente agora está fazendo a troca dos carpetes, a troca das cortinas, do estofamento do teatro. A gente arrumou a casa toda, pintou, ar-condicionado, refez, consertou elevador para receber da melhor maneira, mas também para tornar o Teatro Municipal um espaço dinâmico. E aí, hoje em dia, a gente chegou num momento de fortalecer as parcerias. E por isso, hoje eu estou aqui também em Barra Mansa, porque a gente chegou num momento em que a gente precisa dialogar e trazer o interior do estado para dentro do teatro. Porque a minha carência hoje em dia, a gente tem tido casa cheia na programação desse ano, a gente retomou em abril. Então, assim, casa cheia, ingresso esgotado, mas a gente sente falta dos municípios. E eu sou um equipamento do estado, então é isso. Uma dúvida que muitas cidades têm, na verdade, muitos secretários de cultura têm, e que você vai poder ajudar como uma dica e também explicar como funciona, é sobre a cobrança de ingressos num equipamento público de arte e cultura. Muitos gestores falam assim, lá eu não posso cobrar ingresso, né? É um teatro público, é uma galeria pública, mas o Teatro Municipal cobra ingresso. Como? A gente é uma fundação, né? Do Estado. Então, por ser uma fundação, a gente tem um CNPJ que possibilita essa função. A gente fez a licitação para a bilheteria e a gente tem uma programação própria da casa, onde a gente tem uma entrada de recursos que a gente chama de fonte 230, que é recurso próprio. Então, a gente recebe esse recurso fora do orçamento do Estado para investir no próprio teatro. Então, existe essa possibilidade porque, dentro da criação do teatro, no seu estatuto, ele foi criado com esse viés. Perfeito. Bom, com essa dica com esse salvo-conduto de que pode, sim, cobrar bilheteria de prédios públicos e ampliar a fonte de arrecadação para a manutenção das unidades, mas também tem a possibilidade, dependendo do instrumento jurídico que se cria aquela unidade cultural, pode ir para o fundo de cultura. Depende um pouco da Constituição, da legislação local, mas, sobretudo, da coragem, da audácia do dirigente que deseja promover
a captação de recursos por meio dos usuários. Não só para o fundo, né? E aí, quando vai para o fundo ou não, a gente tem a possibilidade da elaboração de editais, como eu falei. Então, assim, que se aplicam investir esses no recursos, teatro, né? Mas a gente entende que fomentar pessoas a se apresentarem no teatro é uma forma de investir também no teatro. Então, assim, a cobrança de ingressos, mesmo que de modo simbólico, muitas vezes é importante, exatamente para criar uma receita e uma movimentação na economia financeira, né? Na preservação dos espaços, né? Então, perfeito. Obrigado pela sua presença, pela sua visita aqui na agradeço. Rádio Labfonia, um lugar que está gerando acervo de imagem do som. E hoje, a revista Referência fez com que Clara Paulino, que sempre cuidou do acervo, da memória e da história do estado do Rio de Janeiro, se constitua agora como uma peça de acervo. Ai, virei acervo, agora você está que virando honra. um acervo do Museu da Imagem e do Som de Barra Mansa. Você é a primeira a consultar meu próprio acervo. E assim, com esse riso maravilhoso, com essa presença ilustre, a gente encerra e fecha mais uma revista Referência.